Você já se viu naquela situação onde alguém te desrespeita, passa dos limites, fala com você de um jeito que dói, e você simplesmente congela? Você fica ali, parado, sentindo o peito apertar, as palavras engasgadas na garganta, e depois, horas ou dias depois, você fica repassando mentalmente tudo o que poderia ter dito, tudo o que deveria ter feito, se martirizando por ter ficado calado, por ter deixado passar, por ter sido fraco. E o pior é que da próxima vez que aquela pessoa te trata mal, você promete para si mesmo que vai reagir, que vai colocar limites, que vai se impor. Mas quando chega a hora quando você está cara a cara com o desrespeito, de novo aquele silêncio, de novo aquele nó na garganta, de novo aquela sensação horrível de impotência. Você tenta gritar por dentro, mas por fora você sorri amarelo, desvia o olhar, muda de assunto e volta para casa carregando mais uma camada de raiva de si mesmo. Se você está cansado de se sentir invisível, de engolir desrespeito, de não conseguir se defender sem explodir ou sem se calar, então o que eu vou te mostrar hoje sobre como Foucault entendia o poder e a linguagem vai mudar completamente a forma como você lida com pessoas que tentam te diminuir. Existe algo profundamente perturbador em não conseguir reagir ao desrespeito. Não é apenas sobre o que a outra pessoa disse ou fez. É sobre o que aquele momento revela sobre você mesmo, sobre sua incapacidade de se proteger, sobre a distância enorme entre quem você gostaria de ser e quem você realmente é quando é testado. A maioria das pessoas passa a vida inteira oscilando entre dois extremos igualmente destrutivos. De um lado, o silêncio covarde, aquele engolir seco que corrói por dentro, que te faz voltar para casa e socar travesseiros mentalmente, repassando a cena 1000 vezes, imaginando tudo o que você poderia ter dito se tivesse coragem, se fosse diferente, se fosse mais forte. Do outro lado, a explosão descontrolada, aquele momento em que você finalmente não aguenta mais e estoura, grita, ofende de volta, diz coisas que não queria dizer e depois se sente tão culpado e envergonhado quanto se sentia quando ficava calado. E entre esses dois extremos, entre a covardia e a agressão, você fica perdido, sem saber como ser firme sem ser violento, como se proteger sem se rebaixar ao nível de quem te desrespeita. O que quase ninguém te ensina é que esse não é problema de coragem. Não é sobre você ser fraco ou forte, corajoso ou medroso. É sobre você nunca ter aprendido que existe uma forma completamente diferente de lidar com o poder que outras pessoas tentam exercer sobre você. Foucault dedicou sua vida inteira a estudar uma coisa que parece simples, mas que é revolucionária quando você realmente entende. Ele estudou como o poder funciona nas relações humanas. E a primeira coisa que ele descobriu, a coisa que muda tudo, é que poder não é uma coisa que algumas pessoas têm e outras não. Poder não é um objeto que você possui ou não possui. Poder é uma relação. É algo que acontece entre pessoas. E isso significa que toda vez que alguém tenta exercer poder sobre você, toda vez que alguém te desrespeita, te diminui, fala com você de cima, essa pessoa está tentando estabelecer um tipo específico de relação. Uma relação onde ela está em cima e você está embaixo. Uma relação onde ela define as regras e você obedece. Uma relação onde a voz dela importa e a sua não. Mas aqui está a parte que muda tudo. Essa relação só funciona, só existe, só continua, se você aceitar o papel que te deram. Se você responder do jeito que esperam que você responda. Se você ficar quieto e engolir, você está aceitando estar embaixo. Se você explodir e gritar, você está aceitando jogar o jogo deles. Você está provando que eles conseguiram te tirar do eixo, te desestabilizar, te fazer perder o controle. Nos dois casos, a relação de poder que eles queriam estabelecer foi estabelecida. Eles ganharam. Você perdeu. Não porque você é fraco, mas porque você não sabia que havia uma terceira opção. Foucault estudou um conceito grego antigo chamado parresia, que significa falar franco, falar verdadeiro.
Mas não é sobre falar qualquer verdade. É sobre falar a verdade de um jeito específico, de um jeito que muda a relação de poder no momento em que você fala. Na Grécia Antiga, o parresiasta era aquele que tinha a coragem de dizer a verdade para pessoas poderosas, para o rei, para o tirano, mesmo correndo risco. Mas o que fazia da parresia algo tão especial não era apenas dizer a verdade. Era dizer a verdade de uma forma calma, clara, sem medo, sem raiva, sem se rebaixar. O parresiasta não gritava, não xingava, não perdia a compostura. Ele simplesmente dizia o que precisava ser dito, olhando nos olhos, sem se curvar, mas também sem atacar. E é exatamente isso que você precisa aprender a fazer quando alguém te desrespeita. Você precisa aprender a exercer parresia. Você precisa aprender a dizer frases que encerram o desrespeito sem levantar a voz, sem explodir, sem se diminuir. Frases que mudam a relação de poder no instante em que você as pronuncia. Frases que deixam absolutamente claro que você não aceita aquela dinâmica, que você não vai jogar aquele jogo, que você está operando em um nível completamente diferente. Essas frases são como um bisturi. Elas cortam a tentativa de dominação pela raiz, mas sem sangue, sem violência, sem baixaria. Elas simplesmente restabelecem a verdade da relação. E a verdade é que ninguém tem o direito de te tratar com desrespeito. Ninguém. Não importa quem seja, não importa que posição ocupe, não importa há quanto tempo vocês se conhecem. A primeira frase é simples, mas devastadora na sua clareza. Quando alguém te fala com desrespeito, quando alguém ultrapassa um limite óbvio, você olha para essa pessoa, respira fundo e diz com calma absoluta: eu não vou aceitar que você fale comigo desse jeito. Pronto. Nada de gritos, nada de acusações elaboradas, nada de explicações sobre como aquilo te machucou. Apenas a afirmação clara, serena e inegociável: eu não vou aceitar que você fale comigo desse jeito. O que você acabou de fazer ali foi recusar o papel que te deram. Você não ficou quieto aceitando. Você não explodiu provando que eles te desestabilizaram. Você simplesmente disse: não, não há dinâmica, não há relação que eles estavam tentando estabelecer, não ao desrespeito. E essa recusa calma, essa recusa sem drama, ela é muito mais poderosa do que qualquer grito, porque ela mostra que você está no controle de si mesmo. Ela mostra que você não precisa da aprovação deles. Ela mostra que você conhece o seu valor e não está disposto a negociá-lo. A segunda frase é ainda mais cirúrgica. Você pode discordar de mim, mas você vai me tratar com respeito. Essa frase é genial porque ela separa duas coisas que muita gente confunde. Você pode ter opiniões diferentes, podem estar em desacordo, podem estar em conflito. Isso é normal, isso é saudável, isso é parte de qualquer relação verdadeira. Mas discordância não é desrespeito. Conflito não é agressão. Você pode lutar por suas ideias, defender suas posições, recusar concessões, sem precisar humilhar, diminuir, atacar. Quando você diz essa frase, você está dizendo: eu aceito que pensemos diferente, mas eu não aceito que você use essa diferença como desculpa para me tratar mal. E isso, de novo, muda tudo. Porque a pessoa não pode mais se esconder atrás de: ah, eu só estava sendo sincero, eu só estava dizendo o que penso. Não. Você deixou claro que sinceridade não é licença para crueldade. Desce aqui nos comentários e escreve assim: eu também passo por isso. Porque eu sei que quando você está lendo essas frases, quando você está imaginando dizê-las, tem uma parte de você que pensa: eu nunca vou conseguir, na hora H eu vou travar, eu vou esquecer tudo, eu vou voltar para o silêncio de sempre. E eu entendo perfeitamente. A gente passa anos, às vezes décadas inteiras, sendo condicionado a aceitar o inaceitável, a engolir o desrespeito, a priorizar a paz falsa em vez da dignidade verdadeira. E mudar isso, realmente mudar, dá medo. Dá medo porque significa que você vai ter que enfrentar conflitos que antes você evitava. Significa que algumas pessoas vão ficar chateadas, vão te chamar de agressivo, de arrogante, de difícil. Mas sabe o que eu aprendi?
As pessoas que ficam chateadas quando você coloca limites são exatamente as pessoas que mais se beneficiavam da sua falta de limites. São as pessoas que estavam lucrando com o seu silêncio. E se elas ficarem bravas porque você parou de aceitar migalhas, deixa elas ficarem. Você não está aqui para fazer todo mundo feliz. Você está aqui para viver com dignidade. Então escreve nos comentários: eu também passo por isso. E depois lê os outros comentários. Vê quantas pessoas estão na mesma luta que você. Vê que você não está sozinho nessa dificuldade. E deixa isso te fortalecer. Porque quando você vê que milhares de pessoas lutam com a mesma coisa, você percebe que não é um defeito seu, não é fraqueza sua. É algo que todos nós precisamos aprender. A terceira frase serve para um momento específico. Aquele momento em que a pessoa tenta virar o jogo, tenta fazer você se sentir culpado por ter colocado um limite. Você disse que não aceita ser tratado daquele jeito. E a pessoa vem com algo como: nossa, agora não pode nem mais brincar, você está muito sensível, você mudou, você está arrogante. Quando isso acontecer, você respira, olha para a pessoa e diz: se você acha que pedir respeito é ser sensível, o problema não é meu. Pronto. Você acabou de jogar a responsabilidade de volta para onde ela pertence. Porque o que essa pessoa estava tentando fazer era te fazer duvidar de você mesmo, te fazer pensar que você exagerou, que você está sendo dramático, que o problema está na sua reação e não na ação dela. Mas você não mordeu a isca. Você não entrou nessa dança. Você simplesmente apontou a verdade. Se alguém acha que exigir o básico, que é respeito, é pedir demais, então essa pessoa tem um problema sério de valores, e esse problema não é seu para resolver. A quarta frase é para quando alguém te interrompe constantemente, fala por cima de você, não te deixa terminar uma frase. Você para de falar e espera eles terminarem, e então diz com calma: eu vou terminar de falar antes de você responder. Não é um pedido, não é uma súplica, é uma afirmação. Você está dizendo: eu tenho direito ao meu tempo de fala, eu tenho direito a ser ouvido, e você vai esperar. E se a pessoa tentar te interromper de novo, você simplesmente repete: eu ainda não terminei, quantas vezes for necessário, sem se alterar, sem gritar, apenas reafirmando calmamente seu direito de existir na conversa. A quinta frase é devastadora na sua simplicidade. Quando alguém te ataca, te ofende, tenta te provocar, você olha para a pessoa e diz: eu não vou entrar nesse tipo de conversa com você. E então você se levanta e vai embora. Ou você muda de assunto, ou você simplesmente fica em silêncio. Mas você não engaja. Você não tenta se defender. Você não tenta provar nada. Você simplesmente recusa participar daquela dinâmica. Porque o que você acabou de fazer foi mostrar que você não precisa da validação deles, que você não precisa ganhar aquela discussão, que você está acima daquele jogo. E isso é poder real. Não o poder de dominar, mas o poder de não ser dominado. Deixa eu te contar sobre uma mulher que eu conheci anos atrás. Ela trabalhava numa empresa onde o chefe dela tinha o hábito de humilhar os funcionários em reuniões. Não era nada ilegal, nada que ela pudesse processar. Era aquele tipo de abuso sutil, aquelas piadas de mau gosto, aqueles comentários sarcásticos, aquela forma de falar que deixa todo mundo desconfortável, mas que ninguém sabe bem como reagir. Ela passou meses engolindo aquilo, voltando para casa esgotada, chorando no banheiro da empresa, sentindo sua autoestima sendo corroída dia após dia. Até que um dia, numa reunião, depois de mais um comentário humilhante, ela respirou fundo e disse com voz calma: eu não vou aceitar que você fale comigo desse jeito. A sala inteira congelou. O chefe ficou vermelho. Tentou rir, fazer piada, mas ela não sorriu. Ela apenas o olhava, esperando. Ele tentou virar o jogo. Disse algo como: nossa, era só uma brincadeira. E ela respondeu: então vamos combinar que você não vai mais brincar comigo dessa forma. Pronto. Acabou. Ela não gritou. Ela não xingou. Ela não fez um escândalo. Ela simplesmente traçou uma linha clara e se recusou a cruzá-la.
E sabe o que aconteceu? O chefe nunca mais falou com ela daquele jeito. E mais do que isso, ele começou a tomar mais cuidado com como falava com todo mundo. Porque quando uma pessoa tem a coragem de exercer parresia, de falar a verdade com firmeza e calma, ela não muda apenas sua própria relação com o poder, ela muda a dinâmica inteira ao seu redor. Ela mostra para todo mundo presente que é possível não aceitar o inaceitável. Ela dá permissão para outras pessoas também se defenderem. Se você chegou até aqui neste vídeo, eu sei que você não está apenas buscando frases prontas para decorar. Você está buscando uma forma diferente de existir no mundo. Uma forma onde você não precise escolher entre ser pisado ou pisar nos outros. E eu quero te dizer que esse canal existe exatamente para isso. Toda semana eu trago reflexões profundas sobre poder, liberdade, transformação pessoal, sempre usando grandes pensadores como Foucault para iluminar os problemas reais da sua vida real. Se você quer continuar essa jornada de aprender a viver com dignidade, se inscreve no canal e ativa o sininho. E deixa um like nesse vídeo se ele te deu uma perspectiva nova sobre como lidar com desrespeito. Isso ajuda outras pessoas que estão passando pelo mesmo que você a encontrarem esse conteúdo. Você não está sozinho nessa busca por uma vida mais verdadeira. A sexta frase, a mais poderosa de todas, você usa quando nada mais funcionou, quando a pessoa insiste, quando ela não entende limites, quando ela simplesmente não respeita nenhuma das suas tentativas de estabelecer uma relação saudável. Você olha para ela e diz: a forma como você está agindo está acabando com a nossa relação. Essa frase é poderosa porque ela não é uma ameaça. Você não está dizendo, ou você muda ou eu vou embora. Você está simplesmente apontando um fato. Você está dizendo, olha o que você está fazendo. Olha as consequências das suas escolhas. Toda a ação dela que te desrespeita está criando distância entre vocês. Está matando a confiança, a intimidade, a possibilidade de conexão verdadeira. E você está dando para ela uma última chance de acordar, de perceber, de escolher diferente. Mas você também está se preparando para deixar ir se for necessário, porque às vezes, muitas vezes na verdade, a forma mais poderosa de lidar com o desrespeito é simplesmente sair. É reconhecer que algumas pessoas não têm a capacidade, a vontade ou a maturidade de te tratar bem, e que você não tem a obrigação de ficar esperando elas aprenderem. Você tem o direito, sempre teve o direito, de escolher quem faz parte da sua vida, de escolher com quem você divide seu tempo, sua energia, seu coração. E quando você finalmente entende isso, quando você realmente internaliza que você não precisa aceitar migalhas de respeito de ninguém, algo fundamental muda dentro de você. Foucault passava tanto tempo estudando relações de poder porque ele sabia que quase toda a nossa infelicidade vem de não entendermos como o poder funciona. A gente acha que as pessoas que nos machucam são mais fortes que a gente. A gente acha que não temos escolha a não ser aceitar o que nos dão. A gente acha que colocar limites é ser egoísta, é ser difícil, é arriscar perder todo mundo. Mas a verdade que Foucault passou a vida inteira tentando nos mostrar, é que poder é sempre relacional. Sempre. Isso significa que você sempre tem mais poder do que imagina. Você tem o poder de não aceitar. Você tem o poder de não jogar o jogo. Você tem o poder de recusar a dinâmica. E esse poder não vem de gritar mais alto, de ser mais agressivo, de dominar. Ele vem de algo muito mais profundo. Ele vem de você conhecer o seu valor. Ele vem de você entender que você merece respeito não porque você é especial, não porque você é perfeito, mas simplesmente porque você é humano. Porque todo ser humano merece ser tratado com dignidade básica. E quando alguém não te trata assim, quando alguém te desrespeita, te diminui, te humilha, você não precisa convencer essa pessoa do seu valor. Você não precisa provar nada. Você precisa apenas sair da relação de poder que ela está tentando estabelecer. E você faz isso não com violência, não com gritos, mas com calma absoluta, com frases claras, com limites firmes. Você faz isso exercendo parresia.
falando a verdade da situação com coragem e serenidade, dizendo: eu não aceito isso, dizendo: você vai me tratar com respeito, dizendo: eu não vou entrar nesse jogo, dizendo: isso está acabando com a nossa relação, e então, se necessário, indo embora. Porque no final das contas, a forma mais radical de poder que você tem é o poder de escolher onde você coloca a sua presença, de escolher quem tem acesso a você, de escolher quem merece estar na sua vida. E quando você finalmente usa esse poder, quando você finalmente entende que você sempre teve esse poder, tudo muda. Você para de mendigar respeito. Você para de aceitar o inaceitável. Você para de trair a si mesmo para manter relações que te diminuem. E você começa finalmente a viver como alguém que conhece o próprio valor, como alguém que não negocia dignidade, como alguém que entendeu que existir com integridade é muito mais importante do que ser amado por pessoas incapazes de amar de verdade. Essa é a liberdade que Foucault falava. Não a liberdade de fazer o que quer, mas a liberdade de não ser dominado. A liberdade de dizer não. A liberdade de traçar limites. A liberdade de ir embora. Essa liberdade sempre esteve disponível para você. Você só precisava aprender a vê-la. E agora você vê. Agora você sabe. Agora você pode escolher. E essa escolha, essa pequena grande escolha de se respeitar, de se proteger, de não aceitar desrespeito, ela vai mudar tudo.